sempre tive acesso ao Windows. Nunca tive nenhum problema, nenhuma dificuldade de acesso. Desde pequeno fui acostumado a utilizar o Windows. Todo mundo que conhece usa. Bem, meu nome é Edson Queiroz Santos, tenho 40 anos e conheci o software livre na época que eu estava necessitando implantar um sistema e que não tinha versão para o Windows. Esse sistema ele rodava na versão antiga do Unix, que era o Digix 5. E com a descontinuidade desse sistema e o surgimento da primeira versão ainda do Linux, houve a necessidade de continuar com esse sistema e nós optamos por utilizar o Linux devido no momento à falta de recursos para a aquisição de uma versão licenciada do Unix. Meu nome é Carlos Francisco, tenho 38 anos. Eu entrei em contato com o software livre a primeira vez, eu trabalhava no governo do estado no ano de 1997. Tinha um projeto chamado RBTD, Secretaria de Planejamento, Ciência e Tecnologia. A base tecnológica desse projeto era em AIX, que é o sistema operacional Unix Debian, e Linux. Foi aí que eu comecei a trabalhar com software livre. Utilizo o Windows para assistir filmes, para entrar na internet, as atividades mais usuais do cotidiano. Para o trabalho, que no caso mais específico, edição de vídeo, eu utilizo o sistema operacional macOS, para poder rodar programas como Final Cut Pro. E já utilizei uma vez na vida, enquanto eu desenvolvi algum trabalho na rádio da faculdade, o de software livre, o Ubuntu. Hoje a base dos programas gráficos com que eu trabalho usa um sistema operacional Windows. O Windows 7 é o que eu utilizo hoje para trabalho. Ele é um programa que não é software livre, mas tem uma boa base de biblioteca. E essa biblioteca faz com que eu tenha saída dos programas gráficos para produção gráfica. Então, apesar de existirem programas de software livre que prometem a mesma função, eu utilizo um programa pago pela facilidade de acesso a esses programas e já por uma certa familiaridade de usar eles há algum tempo. Bem, no caso do Windows, que eu utilizo no cotidiano, eu acho que o sistema do Windows ele é muito mais intuitivo assim, do que o Mac, por exemplo. Mas em termos de performance, o Mac OS, junto com os programas, ele é melhor, mais rápido, flui melhor, mas não são tão intuitivos quanto o do Windows, assim, ao meu ver. De você, na primeira olhada, na primeira vez que entra em contato com esse sistema, já aprender boa parte. Não é tão explícito assim no caso do macOS. E o Ubuntu, eu acho que ele tem a vantagem de ser livre, de ser um software livre, de você poder compartilhar o sistema operacional, os programas que se associam a ele, mas também eu acho que não é tão intuitivo quanto os demais. Dois sistemas operacionais no meu netbook. Um é o Windows, já vem com ele nativo, só que eu não gosto. Então eu resolvi utilizar o Ubuntu porque, além de ser um software livre, me propicia a instalação de alguns programas e roda nele mais rapidamente. Por isso que a minha escolha final foi em cima do Linux. Eu já utilizei o Ubuntu, que é um sistema operacional Linux com essa base Unix, e é um programa que parece bastante com Windows. Só achei um problema com ele por não ter uma biblioteca de drivers para os programas que eu comumente uso, ou uma
família Adobe. Nunca utilizei o Linux. Nunca me deu vontade. Também os programas que eu uso para edição não rodam no Linux. Eu trabalho muito com Photoshop, trabalho com Premiere, trabalho com Lightroom, e aí fico impossibilitado de usar o Linux ou o sistema operacional. Hoje eu sou administrador de empresas, então eu uso toda a parte de consultoria que eu presto, seleção de qualidade ou qualquer desenvolvimento de sistemas, sempre em cima do software livre. Então, software livre na minha estação de trabalho e no notebook em casa. Bem, hoje eu presto serviço com desenvolvimento e hospedagem de sites na internet e eu utilizo o sistema Linux, banco de dados MySQL e PostgreSQL e o servidor Apache e a linguagem PHP. Eu utilizo como software de controle, de gerenciamento dos sites, o cPanel, que apesar de ser um software pago, mas ele é de código aberto, tem versão também para o Windows, mas basicamente ele é utilizado em Linux. Eu utilizaria em casa, numa boa. Eu tenho o meu computador particionado e uma parte roda o Windows, outra roda esse Ubuntu. Eu prefiro ele para acessar a internet, para edição de textos e pequenas edições de imagem. Músicas não, filmes, imagem em filmes e rapidamente encontrados em seu HD. Ele tem um processo de busca muito mais rápido do que o Windows, por exemplo. Eu, na verdade, utilizo mais Mac para o software da Apple, porque as versões atuais são bem mais eficientes e por isso tem maior estabilidade de performance da plataforma que eu utilizo. Utilizo o Windows, mas apenas por causa que eu comprei um que já veio com o Windows, mas o meu preferido é o site do software Apple, o OS, e de preferência porque eu trabalho também com computação gráfica, onde para tratamento de imagem eu tenho uma maior estabilidade, performance de cores e se torna muito mais eficiente. Atualmente estou utilizando o Ubuntu, o Linux, que foi uma distribuição que foi feita pelo professor aqui da faculdade, para que a gente pudesse desenvolver os programas que ele está ensinando para a gente, que seriam softwares livres como o Puridata, o Processing e alguns outros. Minha máquina é uma máquina antiga, então como o Windows eu estava utilizando pirata, estava tendo muito problema com atualização, problema com vírus. Então desde quando eu passei a utilizar o sistema Linux, minha dor de cabeça diminuíram, vamos dizer assim, porque não tive mais problema com vírus e é um problema que torna mais leve para minha máquina, que é um pouco mais antiga. Bem, tem a questão do preço, que é realmente você não tem o gasto com o licenciamento, apesar de ter gasto com custos, mas se for colocar na balança, ainda é viável você gastar com custo e não pagar o licenciamento. É um software que eu considero que o mais rápido, é um software que você consegue um suporte maior, apesar de você não ter uma empresa que ganhe dinheiro, como tem, por exemplo, a Microsoft dando suporte, mas você tem milhões e milhões e milhões de pequenas empresas, que são as pessoas, que lhe dão suporte na internet. Então, muitas vezes que eu preciso de alguma coisa assim, que eu não conheço, você coloca lá no Google, pouco tempo você descobre, você tem até pessoas que mandam e-mail para você, eles querem ajudar em uma necessidade, coisa que você não vê em outro software pago.